Lição de número 3. Jesus, o discípulo e a lei. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2022, CPAD Adultos. O tema do trimestre que nós estamos estudando é os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E olhem, meus irmãos, hoje vamos estudar a lição de número 3, que tem como tema Jesus, o discípulo e a lei. Qual é a relação entre Jesus e a lei? E o que ele deseja que seus discípulos aprendam acerca dessa relação? Muito bem, meus queridos irmãos, o objetivo dessa lição é trazer aos cristãos um compromisso profundo com a justiça de Deus. E eu convido você para assistir conosco esta lição até o fim. Eu creio que você vai ser ricamente abençoado por Deus. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? O primeiro pedido que eu faço é, se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço é, assista o vídeo até o fim. Tem imagens, subsídios, gráficos, mapas e muito mais informações para enriquecer a sua aula. E o terceiro pedido que eu faço é, caso você queira, deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, ele é muito importante para todos nós. Ainda queremos informar que as lições anteriores estão agrupadas em uma playlist, como numa biblioteca, para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. A você que chegou aqui pela primeira vez no nosso canal, conhecendo o nosso trabalho, canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus irmãos, vamos ao cabeçalho da nossa lição. Lição de número 3, cujo tema é Jesus, o discípulo e a lei. O texto áureo se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e o versículo 20, que diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A verdade prática diz assim: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Muito bem, meus irmãos, a leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 até o versículo de número 20, que diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Olha isso, irmãos. Versículo 19 diz assim: qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Muito bem, meus irmãos, eu convido você agora para irmos aos objetivos da nossa lição. São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é mostrar que Jesus cumpriu toda a lei. Segundo objetivo, comparar a letra da lei com a verdade do Espírito. E o terceiro objetivo, conceituar a justiça do reino de Deus. Olhe que lição maravilhosa que nós vamos estar estudando hoje. No primeiro ponto, Jesus cumpriu toda a lei. Estudaremos esse ponto e os seus subtópicos. Também no segundo ponto, a letra da lei, a verdade do Espírito. Também estudaremos os seus subtópicos. E por último, no terceiro ponto, meus queridos irmãos, a justiça do reino de Deus. Iremos estudar também os seus subtópicos. Então eu convido você, não saia daí. A aula de hoje realmente está muito rica. Agora sim, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Jesus cumpriu toda a lei. E o primeiro tópico diz: compromisso com o passado.
podemos afirmar que Mateus 5, 17 e 20 é a introdução para tudo o que Jesus irá tratar. O método adotado por Cristo para ensinar aos seus discípulos começa com os princípios básicos. Somente depois ele irá se preocupar com os pormenores. Como parte introdutória, a começar pelos versículos 17 e 18, Jesus fala que tudo quanto passaria a expor aos seus discípulos estava em plena concordância com o Antigo Testamento. Ou seja, o que ele falaria seria conforme estava escrito nas Escrituras. Veja, meus irmãos, o que ele diz no versículo 17: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Ele não veio destruir, não vim abrogar. Nós vamos estudar esta palavra na nossa lição. Mas vim para cumprir. Versículo 18: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. É importante lembrar, irmãos, que os judeus usavam o termo lei em 4 pontos diferentes. Primeiro, os 10 mandamentos. Segundo, para referir-se ao Pentateuco. Terceiro, para referir-se à lei e os profetas. E por último, a lei oral ou a tradição dos anciãos. É óbvio que a lei que Jesus quebrou, como curar em dia de sábado, não foi a lei de Deus, mas a tradição dos escribas que distorceu e desfigurou a lei de Deus. É importante que se afirme isso. Os escribas e fariseus se apresentavam como os grandes guardiões da lei e acusavam Jesus de violá-la. Porém, eram os fariseus que deturpavam a lei, tanto por meio de suas tradições, como por intermédio de uma vida hipócrita. Eles desobedeciam a lei que afirmavam proteger. Olha isso, irmãos. Para corrigir esse mal entendido, Jesus deixa claro que não veio para revogar a lei ou os profetas, mas veio para cumprir. Muito bem, o primeiro subitem diz assim, um compromisso com o passado. Quando Jesus disse que não veio para revogar a lei e os profetas, mas sim para cumprir, deixava claro a todos que não se propunha a ser um pregador ou um mestre de novidade, um revolucionário qualquer que não queria em momento algum confrontar os ensinos antigos, ou seja, o Antigo Testamento. Pelo contrário, buscava harmonizar cada ação sua com as passagens veterotestamentárias, porque seu objetivo maior era cumpri-las. O que Jesus Cristo queria de fato era reorganizar tudo aquilo que os seus opositores haviam desorganizado, escravizando o povo com seus sistemas religiosos pesados, com leis e normas sem qualquer respaldo divino. Ele fez isso, meus queridos irmãos, com um espírito de brandura, de sinceridade, de compaixão, de prudência e sabedoria, não com base em novidades, com o objetivo de desmoralizar o sistema antigo de forma alguma. Portanto, meus queridos irmãos, Jesus não destruiu a lei, não fez qualquer objeção contra ela, nem jamais a menosprezou, mas Jesus cumpriu todo o Antigo Testamento conforme as profecias. E é sobre isso, queridos irmãos, que nós vamos estudar agora o segundo subtópico do primeiro ponto, que diz assim: Jesus não veio destruir a lei. O que podemos dizer com certeza é que Jesus não somente cumpriu a lei, mais do que isso, ele deu uma honra sublime a ela, mais do que fizeram os escribas e fariseus, uma vez que estes a interpretavam de modo tão pesado que enfadava o povo, acrescentando tradições diversas. Veja Mateus capítulo 23 e o versículo de número 3. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Muito bem, meus irmãos, terceiro subtópico diz assim: Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei.
No texto que nós lemos em Mateus 5, 17 até o 18, Jesus disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Para compreender este comentário de Jesus, precisamos prestar atenção especial a 3 palavras que ele usou aqui. Veja, por exemplo, a palavra revogar. Vem de uma palavra grega que significa derrubar, subverter ou destruir. Jesus, ele não veio para subverter a lei, ele veio para cumprir. A segunda palavra que aparece aqui é traduzida para cumprir. Significa completar, levar até o fim, realizar ou obedecer. Jesus não pretendia subverter a lei, ele pretendia cumpri-la, assim, levando até o seu determinado fim. E a terceira palavra importante é a preposição até. Os céus e a terra poderiam passar, mas a lei não passaria até ser cumprida. Esta palavra traduzida até que ou enquanto, significa algo que chega até um certo ponto e termina. Deus falou para José ficar no Egito até que ele fosse avisado. José não conheceu Maria enquanto ela não deu à luz um filho. Na morte de Jesus houve trevas até a hora 9. A lei não perdeu sua força até ser cumprida por Jesus. Os cristãos não estão subordinados à lei, diz o apóstolo Paulo. Após a morte do testador, a nova aliança tomou seu lugar. Jesus não subverteu a lei do Antigo Testamento, ele cumpriu e removeu aquela e nos deu uma nova aliança. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você agora a estudarmos o segundo ponto da nossa lição, a letra da lei, a verdade do Espírito. O primeiro subtópico diz assim: o que a expressão letra da lei significa? Meus irmãos, veja isso, para termos uma compreensão clara sobre o que seria a letra da lei, nada melhor do que atentar para a citação paulina que diz: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Veja isso, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nessa frase, a letra que o apóstolo se referiu significa a lei mosaica, que mostrava a incapacidade humana em obedecê-la. A lei apontava a desobediência dos homens para com os mandamentos de Deus. O que significa a letra mata, mas o Espírito vivifica? Veja que os religiosos judeus entenderam essa lei como um tipo de código externo e com o seu legalismo achavam-se cumpridores da lei, mas na verdade eles estavam sendo condenados por ela. É por isso que a letra mata. Por outro lado, quando o apóstolo disse que o Espírito vivifica, isso significa que é o Espírito Santo quem escreve a lei de Deus no coração do homem. Ele é quem o capacita a viver de uma forma coerente com os padrões morais de Deus, obedecendo a seus mandamentos. Portanto, meus irmãos, quando o apóstolo escreveu que a letra mata, mas o Espírito vivifica, ele estava simplesmente dizendo que a prática de alguém observar a lei externamente, mas ignorá-la em seu interior, justamente por não ter o Espírito de Deus que o capacita a cumpri-la verdadeiramente, não traz vida. Em outras palavras, a letra mata, mas o Espírito vivifica, porque não é a letra que muda o coração das pessoas, mas sim o Espírito Santo. Você sabe disso. Sem ele, o homem só pode obedecer à lei superficial. Mas com o Espírito de Deus, o homem é capacitado a cumpri-la
em sua genuína obediência interior. Segundo, meus queridos irmãos, vamos estudar a perspectiva teológica da lei. É importante lembrar que a lei, como foi dada aos filhos de Israel, era composta em 3 partes, e você vai lembrar disso daqui. Tem a moral, judicial e cerimonial. Encontramos os 10 mandamentos na lei moral, Êxodo capítulo 20, além de outros princípios. A lei judicial envolvia o relacionamento entre judeus e pode ser vista nos capítulos 21, 22 e 23 do livro de Êxodo. Constam nessa passagem informações sobre como cada pessoa deveria se comportar com a outra e o que deveria fazer ou o que não deveria fazer. Agora, meus irmãos, já na lei cerimonial estavam as questões atreladas ao sacrifício, aos holocaustos, os ritos, os sistemas de adoração, e pode ser encontrado no livro de Levítico. Meus irmãos, de um modo geral, tudo isso era o conteúdo da lei. Era a essa lei que Jesus estava se referindo no Evangelho de Mateus. Muito bem, meus queridos irmãos, não saia daí. Eu convido você a continuar conosco e estudarmos agora o terceiro ponto da nossa lição, que diz assim: a justiça do reino de Deus. Quem é grande no reino de Deus? Primeiro tópico. Meus irmãos, veja que na filosofia normal deste mundo, quanto maior for a posição ou o status de alguém, mais ele será bajulado e rodeado de pessoas para auxiliá-lo e servi-lo. O Evangelho de Jesus Cristo nos ensina diferente. Nessa vida, quanto maior alguém quiser ser diante de Deus, mais ele deverá se comportar como se fosse o menor de todos ao seu redor. O maior diante de Deus é o menor diante dos homens. Veja isso, meus irmãos, neste mundo é normal o maior estar sempre rodeado de pessoas para ajudá-lo. E isso acontece muitas vezes por interesse próprio. Para Deus, o maior será como aquele que ajuda e serve ao seu próximo com amor e voluntariedade, sem esperar receber algo em troca. Meus irmãos, nessa terra aprendemos que os grandes são normalmente os que revolucionaram a história com seus governos, seus poderes, suas capacidades, suas riquezas. O Senhor Jesus, porém, nos deixa claro que, na verdade, grande é o que serve, grande é o que se doa, grande é o que se compadece, grande é aquele que assume a posição de servidor de seu próximo. O Senhor Jesus disse que o maior no reino de Deus seria parecido com uma criança. Vemos que ser o maior no reino de Cristo, além de servir, é também mostrar verdadeira simplicidade, verdadeira transparência, verdadeira honestidade, pureza e humildade durante esta vida inteira. Segundo tópico, meus irmãos, a justiça do reino de Deus. Uma justiça de fachada não é suficiente para entrar no reino dos céus. Jesus deixa claro que os escribas e fariseus que torciam a lei e oprimiam o povo com um discurso legalista, ostentando uma santidade aparente e uma justiça apenas exterior, estavam fora do reino dos céus. Para entrar no reino dos céus é necessário não ostentar, mas ser humilde de espírito. Meus irmãos, é necessário não se gabar de sua justiça, mas chorar pelos seus pecados. É necessário não defender os seus direitos, mas ser manso. É necessário ter fome, não de prestígio, mas ter fome de justiça. É necessário não oprimir os órfãos e as viúvas, mas ser misericordioso. É necessário não agasalhar hipocritamente toda sorte de imundícia no coração, mas ser limpo de coração. É necessário não ferir as pessoas com seu legalismo pesado, mas ser pacificador. É necessário não criar contendas e odiar as pessoas em nome de Deus, mas se dispor a sofrer por causa da justiça.
Essa é a justiça que excede em muito a justiça dos escribas e fariseus. Portanto, meus queridos irmãos, Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como um legalista, porém soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhantes ao caráter e conduta dele, abraçando o verdadeiro evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, meus irmãos, estamos chegando ao fim da nossa lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, não esqueça de assinar o nosso canal, não esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com seus amigos e irmãos. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus em Cristo vos abençoe sempre e eu aguardo você na próxima semana.